E aí galera, beleza? Vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre o fundo VGIP11, tá? É um fundo que a gente já conversou bastante nos grupos do WhatsApp, do Telegram. Inclusive, se você ainda não faz parte do grupo, vou deixar aqui na descrição. Entra lá, a gente troca bastante ideia, bastante conhecimento, conteúdo, é bem interessante, beleza? Bom, o VGIP11, pessoal, é um fundo de papel. é, É considerado aí um fundo de risco médio, né, até por conta dos seus devedores, por conta da sua taxa de juros atrelada ao indexador, e tem algumas características bem interessantes que estão acontecendo com o fundo que eu acho prudente trazer aqui para vocês, beleza? Bom, antes da gente ir para os números e para o relatório gerencial, só queria deixar claro que esse vídeo aqui, gente, não é uma recomendação de investimento. Vocês sabem que eu sou matemático de formação e o meu objetivo aqui é trazer uma análise sob uma perspectiva mais estatística para poder auxiliar a gente na hora de escolher qual é o melhor fundo imobiliário para se investir. Beleza? Bom, dando uma olhadinha aqui, primeiramente nos indicadores fundamentalistas do fundo, a gente vê que é um fundo que possui uma liquidez muito interessante, né, acima de 18 mil negociações. No relatório, a gente vai dar uma olhadinha no volume financeiro para ter uma ideia um pouquinho melhor. Ele pagou aí um último rendimento de 45 centavos, é um valor bem abaixo da média desde o IPO. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E ele tem sob gestão um patrimônio de 1,1 bilhão, é um patrimônio bem relevante, né? Bem interessante. E de quebra, ele ainda está sendo negociado com um desconto de 5% em relação ao seu valor patrimonial. Beleza? Bom, eu ia utilizar o gráfico aqui do próprio Funds Explorer, mas eu não sei porque que ele está considerando esse valor aqui de 200 e pouquinho, que certamente está errado. Inclusive já deixei até aberto aqui. Ele fechou hoje, pessoal, a uma cota, o pregão, né, a uma cota de R$ 85,51, tá? Se a gente for ver aqui o limite máximo, né, desde o IPO, a gente percebe que o fundo ele está sendo negociado aí próximo das mínimas históricas, né, que teve aqui recentemente, inclusive há 2 semanas atrás, né, a R$ 81,78 e lá no comecinho do IPO do fundo, né, que chegou a 83, 78 lá no IPO mesmo. Então assim, a gente percebe que ao menos do ponto de vista histórico, esse momento que a gente está passando agora é um momento excelente para entrada no fundo, né? Que dificilmente ele vai ficar mais baixo do que isso e tende aí a se equiparar ao seu valor patrimonial, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em outros gráficos, né? A gente tem aqui os rendimentos, bem interessante a gente analisar, porque a gente percebe que desde junho o valor por cota vem caindo bastante, né? De 1,42 para R$ 1 e nos últimos 3 meses é de 45 centavos. Isso, pessoal, esses últimos 3 rendimentos de 45 centavos assustou demais os cotistas. É algo bem parecido com o que aconteceu com o fundo DEVA11. Né? Os cotistas que não conhecem a fundo o fundo, né? Não conhecem a fundo o fundo, que não tem ideia assim da média histórica, não entende muito o porquê disso ter acontecido, eles acabaram largando as suas cotas aí desesperados, com medo do fundo ter perdido seus fundamentos, do fundo tá falindo, sei lá. E isso fez com que a cota do fundo caísse bastante nos últimos meses. Se a gente for verificar aqui, ó, desde junho, julho, teve uma queda aí de 17%, né? Realmente, ó, pegar de 6 meses, ó, lá em julho chegou a R$ 100 e agora a gente está falando a R$ 85, né? É realmente surreal. Bom, antes da gente ir para o relatório gerencial, pessoal, eu quero trazer aqui um dado interessante também, né? Sobre a média de rendimento histórica do fundo, né? Desde o IPO, o VGIP11 ele entregou uma média de R$ 1,07 por cota, tá? R$ 1,07 por cota. E perceba que nessa média aqui eu estou considerando já, ó, vou pegar aqui a tabela do VGIP, eu já estou considerando esses 3 últimos rendimentos, tá? Veja aqui na média aqui embaixo, 1,07, eu já estou considerando os 3 últimos rendimentos bem abaixo da média, tá? Inclusive no relatório gerencial eu já vou explicar um pouquinho dos motivos que
levou o fundo a entregar um dividendo tão baixo, né? Bom, o valor patrimonial dele está aí estimado em R$ 92,31 por cota, né? O valor atual, já atualizei aqui a 85,51, que dá um PVP de 0,93, tá? Teve uma queda aí em relação ao valor que tinha sido registrado no último pregão, né? O valor patrimonial dele também está um pouquinho menor aqui, né? 90,67. Isso, pessoal, corresponde a um dividend yield futuro, tá? O que seria isso? Já expliquei para vocês em outros vídeos. Nada mais é do que eu pegar a média de rendimento do fundo, a média histórica do fundo, não o quanto ele pagou no último mês, mas o quanto ele pagou em média desde o seu IPO e dividir pelo valor de hoje, tá? Então, fazendo essa média, a gente chega no valor de 1,26% ao mês, o que daria, acho que algo em torno de 15% ao ano, né? Opa, deixa eu voltar aqui. 15% ao ano. Isso, 15,0%, 0,8% ao ano. O que é um retorno muito positivo, né, pessoal? A gente está falando de um fundo que nem é high yield, né? Um fundo aí de risco médio, com taxas ponderadas de 6, 7, 8%. Aqui eu tenho até a taxa média de PCA dele, ó, 7,90. Então, assim, pensando do ponto de vista de risco-retorno, é um fundo muito positivo, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial do fundo, né? Primeiro, para as taxas, a gente vê que tem uma taxa de 1% sobre o PL do fundo, né? Uma taxa de escrituração de 0,05 e uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o IPCA, mais a média do yield anual do IMAB5, né, no semestre civil anterior. Caso essa média seja menor do que 4% ao ano, a mesma será acrescida de 1% ao ano. Tá? Então tem umas regrinhas aqui para essa taxa de performance, beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha na movimentação na gestão nesse último mês de novembro, tá? Esse relatório de novembro. Eles adquiriram aí quase 25 milhões em 3 operações distintas, sendo que 2 já existiam, né, no portfólio do fundo. Tá? Foram adquiridas posições adicionais de 3,9 milhões no CRI Planta 47S e 385 mil no CRI Monvert. Tá? O fundo também adquiriu 20 milhões aí do CRI Sanema, tá? Um CRI novo do fundo. Há uma taxa de IPCA mais 8,92%. Então perceba, é uma taxa bem interessante, né? Está longe de ser uma taxa baixa aí de high grade e também não é uma taxa de high yield como RPR, CACR11, ARR11, enfim, entre outros tantos aí. Por isso que ele é considerado aí, claro, um dos motivos, né, dele ser considerado um fundo de risco médio, que não é um fundo que se expõe tanto ao risco, beleza? Aqui ele comenta um pouquinho do resultado do fundo no último mês, né? Vou pular essa parte. Outra coisa também que o fundo destaca aqui, que na opinião da gestão, né, a carteira continua saudável do ponto de vista de qualidade creditícia. Né? Então o fundo entende que a qualidade do crédito continua muito saudável. Né? E lembrando também outra coisa interessante, que todos os CRIs encontram-se adimplentes. Isso é muito legal, né, gente? Sem nenhum tipo de inadimplência nos CRIs desse fundo. Beleza? Aqui o volume médio, né, que eu fiquei de falar para vocês de negociação. Olha só que bacana, a gente está falando de uma negociação média diária de 2,6 milhões de reais, gente. Esse fundo aqui é um fundo muito líquido, tá? É fácil de entrar, fácil de sair, possui uma liquidez muito positiva, beleza? Aqui ele fala um pouquinho do início do mês de dezembro de 22, que o fundo fez aquisição de outros CRIs no valor de 5,3 milhões, sendo que todos são indexados ao IPCA, mas aqui ele não fala sobre o cupom de juros, né? Ficou devendo essa parte. Aqui, pessoal, falando um pouquinho do DRE do fundo, né, que chama bastante atenção e é importante que vocês entendam. Perceba aqui que o CRI, a parte de juros do CRI, se manteve estável de setembro, outubro e novembro, de 6 milhões e meio, 6.200, 6,5 de novo. Já a parte de correção monetária dos CRIs teve bastante alteração, né? Em setembro foi de 535 mil reais essa receita, e outubro e novembro registrou uma receita negativa, né, de 270 mil e 307 mil. Isso aconteceu, gente, você já deve estar cansado de ouvir, por conta da deflação que a gente teve. Tá? Esse fundo aqui ele possui proteção para parte dos CRIs atrelados ao IPCA, mas não todo. Eu acho que um pouco mais de 30% dos CRIs desse fundo não está protegido.
Então isso acabou resultando aí em uma correção monetária negativa. Ainda assim, perceba que o fundo ele manteve uma distribuição linear, né? Perceba que a distribuição total foi de 5.300 quando a correção monetária foi positiva, e ele manteve o valor de 5.300 mesmo quando foi negativa. Né? Isso porque ele deve ter utilizado as reservas que ele possuía. E aí, por consequência, né, manteve a distribuição de cota em 45 centavos. Em cima disso, gente, fazer um comentário um pouquinho sobre a minha opinião. Tá? O que acontece? Eu acredito que no próximo ano, por uma série de razões, a inflação tende a subir. Tá? A gente teve aí recentemente a notícia de que a gasolina já vai começar a subir a partir de segunda-feira, né, cerca de 60 centavos. E assim, a tendência com o governo aplicando mais, injetando mais recursos, é que haja mais consumo e, por consequência, mais inflação. Então, o que isso significa? Significa que a receita de correção monetária desse fundo e de outros tantos que são atrelados ao IPCA tende a ser bem mais alta. Tá? Estou falando aí talvez de 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, dependendo aí, claro, do IPCA do mês. Então, eu vejo uma perspectiva muito positiva para o futuro desse fundo. Tá? Eu acho que esse fundo vai performar muito bem em 2023. Acredito muito no potencial que esse fundo tem de entregar, sobretudo devido ao valor que a cota está sendo negociada hoje. Né? Um valor muito barato. Eu tenho certeza que daqui uns 2 ou 3 meses essa cota já vai ter chegado aí perto dos R$ 100 de novo. Tenho certeza. Me cobrem depois disso, hein? Bom, gente, para finalizar o vídeo, para não ficar muito comprido, né, já está em 11 minutos, vamos dar uma olhadinha aqui nos 3 maiores CRIs em relação a patrimônio líquido. Né? A gente tem o CRI Tenda, sendo o CRI com maior parte do patrimônio do fundo, 7,52%. Há uma taxa de IPCA mais 8,5%, uma taxa razoável, bem interessante, né? Tratando ainda de um devedor bem conhecido aí, o Tenda. Né? Tem também o CRI Tecnisa, 397S, né, a série dele, há uma taxa de IPCA mais 7%, representando 7,25% do patrimônio total do fundo, e esse CRI Mabu 240S, representando 6,13% do fundo, há uma taxa um pouquinho mais salgada, né, IPCA mais 9,75%. Só para finalizar, pegar esse outro aqui também, o CRI Raposo Shopping. Perceba que ele tem bastante shopping aqui, né? A gente vai ver, ó, Fashion Mall, enfim, são vários outros shoppings que a gente tem aqui na carteira de CRI desse fundo. E no caso desse Raposo Shopping, é uma taxa de IPCA mais 6,20%. Então perceba que o fundo ele mescla bastante aí, ó, IPCA mais 5 mais 6 com IPCA mais 8 mais 9. Né? Então assim, isso acaba trazendo um equilíbrio bem interessante para o fundo, né? E justamente por isso, né, um dos motivos dele ser considerado um fundo de risco médio. Né? Bom, passando rapidamente pelos gráficos, gente, já estamos em 13 minutos. 100% dos recursos do fundo estão alocados em CRI, não tem nada em caixa. E perceba só que interessante a alocação por segmento, né? Quase 50% de residencial, 18% de BTS, bem interessante, né? 17,4% de shopping, tem bastante shopping no portfólio desse fundo. Logo seguido de créditos pulverizados, logística e infraestrutura. Né? Então perceba que não há aqui, por exemplo, loteamento, não há aqui multipropriedade, são segmentos mais arriscados, né, gente, que acabam tendo um retorno maior, mas trazendo um risco maior para o fundo. Então, do ponto de vista de risco, na segmentação aqui, o fundo está bem resguardado, né, bem positivo. 99% do fundo é atrelado ao IPCA, e aqui é aquele ponto que eu falei para vocês, ó. 52% do fundo, arredondando, ele é protegido contra a deflação. Então, se houver deflação, o valor da receita de correção monetária vai ser zero. 12%, né, arredondando aqui do fundo, ele tem variação positiva com compensação, ou seja, caso exista deflação, o valor não vai ser zero, o valor vai ter uma compensação, vai ser positivo. Né, vai ser, não sei qual seria essa compensação, mas seria positiva. Mas percebam que 36% é IPCA puro. Né? E essa foi a parcela que contribuiu para a parte negativa que a gente viu lá em cima, no DRE do fundo. Né? Esses últimos 2 meses
negativos por conta da deflação. Perceba como uma coisa vai linkando a outra, né, pessoal? Aqui a gente tem a alocação por rating, né? 71% sem rating, 28% com rating internacional. Aqui a faixa de LTV, já falei um pouquinho sobre isso em outros vídeos. Resumidamente, quanto menor o LTV, maior é a garantia dos CRIs, né? Aqui a gente percebe que a maior parte do fundo está alocada em CRIs com LTV abaixo de 50% e entre 50% e 60%, né? Bem interessante, tá? Aqui a taxa média, né, de IPCA mais 7,9% e IGPM mais 7%. Né? O IGPM é uma parcela bem pequenininha, né, menos de 1% aqui do fundo. Gente, eu acho que é isso. Aqui ele vai falar mais sobre os CRIs de forma individual. É interessante a gente notar, primeiro, né, a tendência de aumento, o grande upside que esse fundo pode ter, tanto em relação ao rendimento por cota, pelos motivos que eu já expliquei, quanto também pelo valor da cota. Tá? Duvido muito que esse valor persista por mais de 2 meses. Entendo que é uma boa opção aí para quem está querendo começar a investir, para quem já investe e quer montar uma carteira diversificada aí para 2023. Beleza? Gente, se de alguma forma esse conteúdo agregou para você, te auxiliou de alguma forma, deixa o seu like no vídeo, dá aquela moral pra gente crescer um pouquinho mais. Beleza? Valeu!